Você sabe quais são os procedimentos necessários para realizar um testamento? Confira na reportagem a seguir. Um documento registrado em vida, com disposições que serão cumpridas após a morte. Assim pode ser definido um testamento. Parece fácil apenas relatar os bens e dizer quem ficará com o quê. Mas este assunto tem detalhes importantes. Para começar, o dono do patrimônio pode escolher entre 3 modalidades diferentes. A primeira delas é o testamento particular, que deve ser feito na presença de 3 testemunhas. Nesta situação, no momento da abertura do inventário, uma dessas testemunhas precisa estar presente para dar autenticidade à transferência dos bens. Há também o testamento cerrado, que é feito apenas pelo testador e levado ao tabelião para ser aprovado diante de 2 testemunhas. O documento é lacrado e só poderá ser aberto no momento da realização do inventário. E o testamento por escritura pública, firmado pelo testador na presença de 2 testemunhas e redigido pelo tabelião. Neste caso, o testador deve procurar um cartório de ofício de notas. Para se fazer um testamento, o interessado pode comparecer ao cartório portando apenas um documento de identificação. Mas, como existe o risco de, por exemplo, se informar o modelo errado do veículo colocado no testamento, é recomendado que o tabelião solicite que o testador comprove a posse desses bens. Outros documentos poderão ser solicitados por conveniência do tabelião para fazer um testamento de melhor qualidade, não se baseando só em informações verbais. Mas é conveniência do tabelião para elaborar um documento de boa qualidade. Para que se cumpra aquilo que foi escrito no testamento, é preciso saber. Se o dono do patrimônio quiser beneficiar estranhos, apenas metade dos bens pode ser utilizada para isso. A lei determina que a outra metade, chamada de legítima, seja destinada aos herdeiros necessários, que são marido ou esposa, filhos, netos, pais ou avós. A Lei nº 3.071, de 1916, não considerava marido ou esposa como herdeiro necessário. A mudança no Código Civil, ocorrida em 2003, trouxe ainda outras novidades. É importante destacar a diminuição do número de testemunhas que são necessárias para a regularidade de um testamento. A legislação anterior de 1916 fixava um número mínimo de 5 testemunhas, de forma geral, e houve a redução de 2 testemunhas para o testamento público e 3 testemunhas para o testamento particular. Outro aspecto importante é a possibilidade do testamento ser redigido de forma mecânica. A legislação anterior estabelecia que essa redação do testamento deveria ser manuscrita. Se o documento tiver cláusulas proibidas ou extrapolar os limites legais, o testamento corre o risco de não ser cumprido. Por exemplo, se o tabelião não cumpriu uma formalidade legal de fazer o testamento em presença de 2 testemunhas, o testador presta declaração para as testemunhas e o tabelião ouvirem, e se ele não tomar esses cuidados e ainda assim elaborar um documento assinado por ele, testador e 2 testemunhas, esse documento pode ser inquinado de nulo. Após a leitura do testamento, caso as partes beneficiadas não concordem com a divisão, podem apresentar seus argumentos. O prazo é de 5 anos. Apesar de a legislação contemplar os mais variados detalhes deste tema, ainda não é um costume do brasileiro se antecipar na divisão do patrimônio. O brasileiro ele não tem hábito de pensar a respeito da sua morte. Então, essa característica influi, inclusive, num cálculo que de entre 10 inventários, praticamente 9 são inventários de sucessão por força da lei e apenas 1 por sucessão testamentária. Vimos na reportagem, Dr. Maurício, a questão do herdeiro necessário. Existe a possibilidade de um pai beneficiar um herdeiro necessário mais do que outro por meio de um testamento? Ô Bruno, isso é possível. O que acontece é que no momento da morte, este herdeiro necessário que foi beneficiado, ele tem que, a gente chama de trazer a colação. Ele tem que trazer a colação. O 544 do Código Civil, salvo melhor juízo, 544, ele diz que as doações feitas de ascendentes para descendentes, elas são consideradas como antecipação de herança. Então, o que acontece? Se um pai ele tem lá 3 filhos, por exemplo, e ele beneficia apenas um,
Este um que recebeu essa doação, no momento do inventário, ele vai ter que trazer a colação. Trazer a colação não é devolver aquilo para o inventário, é trazer simbolicamente o valor. Ele recebeu algo que valia 200 mil, um exemplo. Então, ele tem que trazer aquele 200 mil para o cálculo aritmético. Nós vamos fazer um cálculo de forma que os outros dois recebam proporcionalmente, ou seja, os quinhões têm que ser igualitários. Obrigado.